Referências. Qual é a melhor referência no dia de hoje? Confesso pra vocês que me senti perdido buscando de todos os lados, observando tudo que era colocado diante de mim, até que eu encontrei a melhor delas. Posso dizer até que encontrei a perfeição, a melhor referência que eu poderia ter. É ela que tem guiado os meus passos, é ela que tem mudado a minha vida, é ela que tem me dado esperança de que pode ser diferente. Valores ensinados no passado, deixados de lado. Respeito que é bom só com a força do braço. A lei garante o direito de eu ter meu espaço, até que alguém com grana compre a lei, eu seja injustiçado. Luto quando falo, pro mal eu dou um prazo. A geração da mudança é o gigante hoje acordado. Quem quer construir legado, quem olha pro seu lado, quem estende a mão e repassa o que é ensinado. Só educa quem é educado, o resto influencia fracasso. Seu princípio tem que atender a sociedade ao teu lado. Sou soldado preparado na rua, fui formado. Minha academia é a sala de aula que tu tá sentado. Não posso tá acomodado enquanto constrói armadilha, onde os filhos dos meus filhos vão perder a vida. Quem tem pode blindar, cerca e respira. Sei que posso fazer mais, por isso entrei na tua vida. Quem tá comigo assina um compromisso com a sociedade. Não tenha medo, busque o conhecimento e ataque. Guerreiro nasce e se tem guerreiro aqui sabe, chamam de heróis porque heróis falam a verdade. É o que é modinha, hoje em dia eu penso diferente. Quem curte falta com respeito, eu penso diferente. Quem é a favor da guerra, eu penso diferente. Decidi ser diferente, porque é bom pra muita gente. É o que é modinha, hoje em dia eu penso diferente. Quem curte falta com respeito, eu penso diferente. Quem é a favor da guerra, eu penso diferente. Decidi ser diferente, porque é bom pra muita gente. É, se o futuro é nós, tiro uma foto do futuro, de mãos dadas com segundo, sigo revelando tudo. Viajo no tempo, pois entendo e domino a matéria. Não sou vidente, a experiência em mim revela. Lógica ainda é bela, mas o mistério fascina. Prefiro a experiência de aprender com a vida, observando os veteranos, tirando conclusão. Pra alguns exemplos, dizendo sim, pra outros dizendo não. Buscando minha missão, que é escrever a história de amor, de luta, vitória na minha trajetória. Vocacionado a construir em vida, roda o mundão. Quem sabe até o final te ajudo na tua construção. Louco, não invado, tô aqui, peço licença. Respeito tua idade, trajetória e essência, mas pra quem quer tirar onda do tiozão cantando, dou uma dica: respeitem os meus cabelos brancos. Conheço a tua praia, já vivi tua história. Já tive no topo meus dias de glória. Já tive minha noia, já quis ir embora. Chegando na esquina, quis dar meia volta. Já chorei de raiva, já tomei na cara. Já disse eu te amo pra quem não me amava. Então se achava que a rima era fraca, toma essa dose aqui e chapa. Uau, não é que o cara rima mesmo, irmão. Tô aqui por Deus, sou um milagre, presta bem atenção. Chegando após 3 minutos de som, pergunto a vocês: querem continuar me ouvindo ou não? Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos os missionários de plantão, aos nossos amigos, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram. Hoje nós, como de costume, às terças-feiras, 20 horas, temos a nossa programação especial, ouvindo alguém que traz um testemunho sobre missões, falando sobre como começou, onde começou, alguém que o coração arde, né, por missões. E nós temos aqui recebido sempre com muita alegria no nosso coração pessoas que com seu testemunho de vida conseguem transmitir com excelência, com graça, né, aquilo que Deus tem proporcionado a eles, aquilo que eles têm vivido naquilo que se refere, né, missões. E aí então quero que vocês, né, além de deixar depois um comentário ali embaixo no vídeo, enfim, mas que aproveite muito esse momento para que, com certeza, Deus vai ministrar o teu coração, vai te trazer uma palavra que você precisa e vai reacender no seu coração aí esse chamado que eu tenho certeza absoluta que está no seu coração para que você vá a campo e faça missões. Mas além de fazer missões, antes de fazer missões, é importante você ter uma vida com Deus, ter as tuas experiências com Deus. E para que isso aconteça com um ganho, né, maior,
ao ouvir pessoas, e a Bíblia sempre vai nos recomendar ouvir o conselho, ouvir aqueles que já viveram, aqueles que já passaram por experiências, porque com certeza absoluta tem um grande aprendizado para nós. E hoje, então, você já conhece, mas estamos aqui com nada mais, nada menos, né, do que o meu amigo pastor Juliano Rimador. E eu sempre costumo dizer, né, que tem pessoas que você se torna amigo, enfim, mas antes disso pode acontecer o inverso de os teus filhos serem amigos, e aí tu se torna o pai do amigo do fulano, e esse aqui é o caso. Meus filhos têm uma admiração muito grande pelo trabalho do pastor Juliano, o acompanho, né, nas redes sociais, enfim, mas a gente tem afinado aí uma amizade, um companheirismo ministerial, e a minha torcida tem sido, né, a gente usa a palavra torcida, mas na verdade é a oração, o desejo do coração é que Deus o abençoe cada vez mais no seu ministério, na igreja que está sobre os seus cuidados, e aí a gente quer com isso também somar forças em algum momento para que as coisas possam sair, né, de uma forma cada vez melhor, sempre para a glória de Deus. O alvo sempre é a expansão do reino e que o nome do Senhor seja glorificado. Muito bem, pastor Juliano, de onde vens então? Conta para nós aí. Então, Juliano Rosa Franco da Silva, né? Nascido em Porto Alegre, na favela da Bom Jesus, na famosa Bonja. Cheguei em Alvorada com 6 anos de idade, cresci na cidade de Alvorada, no bairro Jardim Porto Alegre, né? E me mudei para o bairro com 21 anos, fui embora para Viamão. Com 21 anos cheguei em Viamão, fiquei lá até os meus 27 mais ou menos. E com 27 anos me converti. E 28 anos fui morar em Porto Alegre por causa da minha conversão. Até então eu morava com uma namorada. Por causa da conversão houve uma mudança, uma ruptura, né? Para seguir aquilo que foi me ensinado. E com 28 anos fui para Porto Alegre. Nunca imaginei que iria voltar para Alvorada, já falando assim. Fiquei em Porto Alegre dos 28 até os meus 36 anos, 37 anos, quando o Senhor me chamou para voltar para Alvorada, para assumir a igreja e ser o pastor da comunidade Cristã Lugar de Filho. Poxa vida. E até a tua conversão, o que tu poderia, assim, eu sei que tu viveu intensamente, né? Mas o que tu poderia compartilhar? Porque às vezes uma das coisas que eu costumava dizer para os meus filhos, outro dia ainda repeti, que eles não conhecem o pecado, entendeu? Porque se criaram no lar cristão. Claro, tem aqueles pecadinhos, né? Mas a consequência do pecado que leva a pessoa ao fundo do poço, o desejo, né, de tirar a sua própria vida, achar que não tem mais razão para viver, ainda que o mundo, né, lhe proporcione um sentimento de poder, um sentimento de glória, um sentimento de uma conquista e de quem sabe, né, um respeito, mas que não é respeito, é muito mais medo, né, que as pessoas acabam tendo da gente. Essa tua vida, o que tu poderia compartilhar para a gente, ou para que as pessoas entendam que realmente a vida sem Jesus não vale a pena? Então, porque tem muito missionário que está aqui assistindo agora, tenho certeza, que conhece o mundão, né? E como o senhor falou, vai ter gente que fala, talvez vai ter alguém que vai questionar, como assim não conhece o pecado? É que, irmãos, não é que tem pecadinho e pecadão. É que, por exemplo, vamos ver, talvez o seu pecado era um pecado de você tomar um trago, fumar uma maconha e tudo mais, isso aí é um pecado. Sim. Tá? O meu pecado era dar tiro em pessoas, vender quilos de cocaína, chacina. Essas coisas nós maquinávamos, nunca fiz, tá? Mas nessas coisas nós maquinávamos. Então era esse tipo de coisa. Eu vivi num ambiente que, para nós, troféu era fazer atrocidades com pessoas. Nós não queríamos nem saber como é que se estariam a família do drogado. Nós não queríamos nem saber quem seriam as vítimas que estavam pela nossa frente. Nós queríamos o dinheiro que a droga podia nos dar e o prazer que o dinheiro podia nos favorecer. Então,
É exatamente isso que o pastor quis dizer. Por que eu fiz questão de falar isso aí, pastor? Porque graças a Deus você não viveu isso, mas eu vivi nessa lata de lixo. E lá, no auge de todas as coisas, com o poder de todas as coisas, poder de fogo, poder aquisitivo, poder de persuasão, posso te dizer assim, então, até mesmo poder político, porque o dinheiro te dá isso. Diante de tudo isso, faltava algo grandioso, e se você tem Jesus, você sabe, quero te dizer, não deixe faltar isso dentro de você, porque nós temos grandes exemplos de muitas pessoas milionárias que morreram em quartos de hotéis, apartamentos luxuosos, pela ausência de Cristo na sua vida, né? Então, o que eu posso deixar da minha vida anterior, sem Cristo, é que nada consegue substituir, nada, absolutamente nada. Já que nós estamos num programa de missões, falando sobre missões, evangelismo e tudo mais, o próprio Paulo, né, com todo o glamour, todo o poder que ele tinha, ele chegou ao ponto de dizer que nada mais importava na sua vida que não fosse Cristo. Entendeu? O maior valor de todas as coisas, que foi quando Cristo entrou. Antes ele tinha uma religião, ele retinha a lei, ele tinha o poder político, talvez uma voz social, mas somente com Cristo ele entendeu o sentido de todas as coisas. E é exatamente isso que nós temos que entender, e é exatamente isso que nós temos que levar. E é exatamente por isso que eu fui alcançado. Um dia alguém, na minha vida vazia, alguém me disse, você pode mudar. Algo pode acontecer na tua vida. E eu, como assim? O que Deus pode querer comigo? Eu não tinha ideia do que Deus podia querer comigo e podia fazer em mim. Não tinha ideia nenhuma. Mesmo ouvindo uma pregação poderosa, muitas vezes dentro da cadeia, porque foi onde eu ouvi o evangelho. Não me converti, mas eu ouvi o evangelho. Eu ficava pensando, o que Deus pode querer com um monte de ladrão? Juntando nós tudo, eu falava que dava milhões de anos de cadeia. Né? Primeiro comando da capital, o presídio que eu puxei era a PCC, né? Que comandava o presídio, não foi no Rio Grande do Sul. Fui preso no Rio Grande do Sul, levado de avião da Força Aérea Brasileira, de Hércules, para um outro estado, para um presídio federal, para poder, por causa da nossa alta periculosidade na época. E lá eu experimentei o terrorismo, né? Do resultado de uma vida, não só uma vida de pecado, mas de uma vida profunda no pecado. O resultado das minhas escolhas me largaram nesse lugar, e lá Jesus estava. Foi pregado Jesus naquele lugar para mim. Glória a Deus. Alguém fazendo missões estava pregando Jesus naquele lugar. É interessante que citou Paulo, né? Ele diz, olha, tudo isso não passa de esterco. Né? Todo o conhecimento que ele teve passou a ser nada. É uma colocação forte, né? Porque poxa, o cara era respeitado, claro, em uma linha, né? No teu caso, qual é a sensação, assim, de um poder sem limites que o ser humano atinge, que o ser humano vive? Porque tu, por exemplo, a ponto de não pensar na família, no resultado daquela decisão de vocês, que uma mãe ia chorar, um pai ia chorar, uma família a ser destruída, enfim, qual é o sentimento, assim? Porque às vezes a gente não consegue entender as pessoas, como que eles podem chegar ao nível e achar que tá bem. Eu consigo explicar isso daí para o senhor, pastor. Eu acredito que a criminalidade, a violência... Nós temos o pastor Alessandro, que é sociólogo, que deve estar na sala ao lado aqui, no ambiente ao lado aqui, e ele vai poder talvez levantar esses dados para nós. Mas eu acredito que a geração mais violenta, a geração mais fria para cometer atrocidades é a que nós temos vivido hoje, essa geração de hoje. E a Bíblia nos disse que chegaria um tempo que o amor de muitos esfriaria. Né? E acho que estamos vivendo esse esfriamento do amor. Mas tem uma explicação sociológica, acredito eu, ou uma explicação, não sei se a palavra certa é essa, mas vamos lá. Princípios e valores. O senhor, eu quero perguntar para o senhor, ser bem indiscreto até mesmo, que idade o senhor tem? 51. 51 anos, tá? A sua criação foi diferente da minha, que tem 40. Tá? Por quê? Porque o senhor tinha uma televisão à sua disposição. Quando era criança. Conheci TV, tinha 11 já. Tá, beleza. Então eu cresci com uma televisão. Por mais que fosse uma televisão de girar a coisa lá, talvez... Seletor. Preta e branca, tá? Por mais que tivesse... A vela, né? Vela que dizia velas, né? De tubo. Tubo de vela, porque tinha que aquecer. Aí eles diziam que era uma TV com velas, né? Porque aquecia até parecia a imagem. Era brava. Pois é. Com isso, o senhor tinha bem menos acesso às informações que nos dias de hoje nós temos, certo? Tá, beleza. Estamos falando aqui de uma geração... o senhor perguntou para mim, como é que eu cheguei no ponto que eu cheguei? É simples, a geração mais fria, ela foi gerada
por causa daquilo que foi colocado diante dela como algo comum e normal. Para pensar o que nós vemos nos filmes. No início, o bandido é o poderoso. É o cara que tem as mulheres lindas, os super carros, aparece geralmente dentro dos iates, é o cara que tem um exército a seu favor, e o mocinho no final vence todos eles. Mas para vencer o mocinho, tem que ser lá no final. Chegou um tempo que a nossa geração é tão ansiosa por causa do turbilhão de informação e de tanta coisa que eles ainda querem continuar consumindo, que eles não querem ver até o final de um filme. Eles querem ficar com a melhor parte do filme. Então, quando o mocinho chega num super carro, eles não querem mais saber se é o mocinho ou não. Eles querem saber do super carro e da mulher que ele chegou. Logo, o mocinho não, o bandido não passa mais a ser bandido. Ele começa a ser alguém comum do nosso meio. Logo, uma geração começa a crescer e deixando entrar no seu intelecto de uma forma talvez despercebida que o que vale não é o bem ou o mal que você faz, mas sim o estado que você está e o que aquilo te proporciona. Então, o que eu vejo mais ainda é o quê? É lançado um jogo que você ganha pontos quanto mais cara você mata e fere, chamado GTA. O jogo que provavelmente os meninos que estão aqui no estúdio junto com a gente jogaram. Não sei se o seu filho jogou, mas provavelmente o W2 jogou. Chegou a jogar GTA, Brian? Pois é, um jogo que quanto mais carro você roubar, mais agressão física você fizer, quanto mais atrocidades você fizer ali, você consegue ter moto, carro e tudo mais, roubar carro, roubar moto. Logo isso aí passou a ser algo comum. Aí chegou um tempo que os nossos jovens estavam sendo criados por televisão, porque estão recebendo uma informação pronta, porque os pais tinham que ir trabalhar para manter aquela televisão ligada e com o conforto do lar. O senhor provavelmente teve que começar muito cedo a gerar renda para ajudar a família. A nossa geração, a geração dos nossos filhos, não estão pensando assim. Fala, eu tenho um menino de 16 anos e uma menina de 20. Entendeu? Daí vamos lá. Eles receberam ali uma informação desnecessária que não edificou em nada eles, mas que distraía eles quando a gente não estava olhando. Quando eles cresceram um pouquinho mais, matar, roubar carro e fazer todas essas coisas não era algo errado totalmente. O que importava era a adrenalina que aquilo ali te gerava. Por que tu tá falando isso se tu não fez parte dessa geração? Tu não é a geração GTA. Mas eu sou a geração que assistiu os filmes de guerra, de arma e de tudo mais que foram sendo introduzidas em mim. Eu fui me apaixonando por aquilo ali. Quando eu cheguei no exército, eu peguei uma pistola 9mm na mão, eu já conhecia ela da rua. Porque pessoas próximas de mim usavam aquele tipo de equipamento. Eu cresci admirando o Jasper. Eu era fã do BA do Esquadrão Classe A. O senhor lembra do Esquadrão Classe A? Do negão que tinha um cabelo com um moicano na cabeça e um furgão preto? Sim. Esquadrão Classe A. Eu era fã daquele negão. Eu era fã dele, por causa do furgão. Ganhei o furgão dele quando era criança de presente. Nossa, aquilo ali foi pra mim incrível. Cresci um pouquinho mais, era Jaspion, aí depois Jiraiya, e aí fui crescendo. Agora eu quero mostrar pro senhor como é que um herói se torna herói na nossa vida sem ser herói. Por exemplo, Velozes e Furiosos. Toretto, Dominique Toretto. É herói? Um cara que troca de mulher toda hora? Um cara que vive dando soco na cara de todo mundo? Um cara que vive infringindo a lei de velocidade? Ele entrou no meu hall de heróis como herói, mas na verdade foi o que a televisão implantou como heroísmo pra mim. Então o senhor tá entendendo que os valores vão sendo distorcidos? Então eu já queria correr porque o Dominique Toretto corria. Eu já queria dar tiro porque o Wesley Snipes era um baita de um atirador, era o Blade. Eu já queria... Essas coisas foram passando pra dentro da nossa casa e a gente nem foi percebendo. Quando vê, a gente tava com fome de matar. Com fome de poder, que essas pessoas mostravam pra nós através dos filmes que nós podíamos ter. Então, um grande fator para o mundo estar do jeito que está é o turbilhão de informação desnecessária que chega até as pessoas. E é por isso que nós, missionários, estamos aqui, para levar a informação certa, das boas novas do Evangelho, para dizer que aquele vazio ou aquele monte de entulho e sujeira que está dentro das pessoas, Jesus pode entrar ali para dentro e fazer uma faxina. É isso. E aí, dentro desse teu comentário bem educativo, é a questão da estrutura familiar, né? A questão da ausência do pai, ausência da mãe. E às vezes, ainda que tenha pai e mãe, mas eles são ausentes em tantas outras... Involuntariamente, mas e necessariamente, por causa da questão do trabalho. Exato. Se tornou comum. Antigamente a mãe era do lar. A avó. Vó trabalhava de que eu não trabalhava, o vô que trabalhava. E quando a avó morria, os tios que iam trabalhar para cuidar da avó e era comum isso, né? Sim. Aí já vamos aproveitar e pegar o gancho aqui como então abordar, claro, a gente continua um pouquinho daqui a pouco, mas vamos aproveitar o gancho. Como abordar um cara
que tem hoje a vida que tu tinha, por exemplo. Lá na cadeia, tu ouviu, porque tu se obrigou a ouvir. Tava dentro da cela. Não tinha o que fazer. Uhum. Mas como que hoje um missionário aborda o cara que tem todo esse poder, esse causador, né, de medo, de espanto, de respeito na força, e o cara envolvido com tanta coisa. Como abordar? E aí mostrar para ele que Jesus vai mudar a vida dele, mas aí vai pegar ele, aí tu pode também já abordar aquela parte que Jesus te faz tu trabalhar no teu orgulho. Tu tinha me compartilhado sobre se tornar um motoboy. Pô, motoboy ganhar uma miséria perto do que eu ganhava. Perto do que ganhava, porque o motoboy é muito bem remunerado. Então aí tu pega, aí é uma forma de Deus tratar no teu orgulho. Aí tu chega e diz pro cara, olha, eu tenho Jesus, ele pode mudar a tua vida, porém é o seguinte, tu pode... Jesus pode te pegar pelo cangote aí e esmagar você, vai tirar tudo de ti. Mas lá no fim, como trabalhar isso numa mensagem transformadora? O senhor sabe que, como evangelista urbano, de missões urbanas, nós temos um projeto chamado Eu Sou a Igreja da Rua, que é um projeto de evangelismo urbano, na rua, né? A gente tem esse projeto de levar música pra rua, então tu começa atraindo a atenção das pessoas. Eu, como cantor de rap, eu atraí a atenção das pessoas para elas me dar crédito para o que eu falasse. Então eu sempre caminhava nesse sentido. A ferramenta inicial. Era a mesma coisa que eu ter uma arma, né, mas sem balas. Eu cheguei em determinado terreno, eu identifiquei o terreno e eu entendo que esse terreno eu preciso de tal munição, porque eu preciso derrubar tal coisa. Então, a munição quem dá é Deus no momento. A Bíblia mesmo fala a respeito disso, né, de não ficarmos ansiosos com o que havemos de falar, porque no momento o Espírito do Senhor, se estivermos alinhados, irá nos dar as palavras. Mas, falando como abordar alguém que está vivendo na criminalidade no meio do mesmo jeito que eu vivi um dia, eu posso dizer que da mesma forma que Jesus fez comigo, a gente faz. Porque geralmente, essas pessoas externamente, elas estão completas, elas estão bem. E se não for o momento delas abrir a porta do coração para Jesus entrar, você vai colocar uma grande alegoria diante deles, mesmo que fosse o caso, uma grande alegoria diante dele, e ele ia dizer, eu não quero isso, eu prefiro continuar vivendo a vida que eu estou vivendo. Só que qualquer um que está vivendo uma vida longe de Cristo, sem conhecer Cristo, por mais que a sua vida seja boa, vai faltar alguma coisa. E tu começa por esse ponto. O que te falta? Quando o cara diz, o que me falta é paz, o que me falta é amor, o que me falta é coração limpo por causa dos meus traumas, o que me falta é perdão e perdoar, não interessa o que te falta, eu sei qual é a resposta. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas o senhor falou a respeito de explicar para esse cara que agora nessa mudança de vida ele vai ter que tratar o orgulho dele. Não, você diz para ele, ó, Jesus está mandando você ir para o outro lado. Mesma coisa que Jesus fez com os discípulos. Vão para o outro lado da margem, por favor. O que Jesus disse? Vão para o outro lado da margem. Porque nós temos um projeto do lado de lá. Os discípulos vendo tudo aquilo que Cristo era capaz de fazer, e Cristo com crédito suficiente para mostrar que tinha capacidade para fazer muitas coisas, de bom grado, na mesma hora que foram ordenados, entraram no barco e Jesus disse, eu vou até ali orar e já volto. Depois me encontro com vocês. E quando eles foram no meio do caminho, tendo tempo deles de qualidade entre eles, falando muitos comentários a respeito de Jesus, no meio do caminho, você sabe, acontece uma tempestade. Se aqueles meninos soubessem que teria uma tempestade, será que eles teriam entrado no barco? Acredito que não. Se não tivesse entrado no barco, será que teriam visto Pedro caminhando sobre as águas? Também Se não visse Pedro caminhando sobre as águas, será que creriam naquele que veio caminhando sobre as águas para resgatar eles? Então eu acredito que o processo da quebra do orgulho, o processo da humilhação, que nós achamos que é humilhação, mas exaltação por Deus, porque a palavra de Deus diz, os humilhados, ou seja, não quem é humilhado por alguém, mas aquele que se humilha diante de Deus, serão exaltados. Se o cara saber que ele vai ter que passar pela humilhação, geralmente ele não vai aceitar a proposta. Mas se eu falar para ele, porque é uma coisa bem certa, que lá no final, do outro lado da margem, tem a vitória sobre todos os conflitos internos dele, ele vai dizer, onde é que está o barco que eu quero entrar? E o evangelho é boas novas disso. Ou seja, tu não tem que ver, tu tem que crer. Exatamente, até porque a nossa fé é baseada no que cremos e não o que vemos. Né? Porque às vezes, e isso não é só, claro, nessa área, né, do
pessoal que tem recursos, o poder, enfim, que foi o mundo, o submundo que tu viveu. Mas às vezes você olha também para alguém bem sucedido financeiramente, um empresário, pô, a gente diria, o cara tem tudo, né? O jovem rico. Vocês lembram da história? Sim. Uma coisa ainda te falta. Ele queria algo de Jesus. Jesus, tá, beleza, pra te dar o que tu quer. Uma coisa te falta, o quê? Entrega tudo o que tu tem. E essa gente rica é bem comum. Talvez eu andei com jogadores famosos que eram convertidos. Zé Roberto, Tinga, essa galerinha aí, sabe? Eu tive contato com eles, assim. Mas gente muito rica que não tinha nada de Deus, eu não tive contato. Pelo menos não me lembro. Na verdade, tive no mundo, mas também não conhecia Deus, então logo não... Porque aí eu entro nesse ponto, às vezes, do constrangimento. Aí um missionário, o pregador, o anunciador, ele olha, pô, não vou falar para esse cara porque o cara tem tudo. Ele não vai querer ouvir. Ele não vai querer ouvir, né? Então tem esses momentos. E aí, exatamente isso que eu queria ver se a gente consegue ter um macete aí, né? Para que dê uma ferramenta para esse anunciador das boas novas, independente se a pessoa vai aceitar ou não, que ele fique bem com ele mesmo, ou seja, eu fiz a minha parte. Eu não tenho dúvida que o senhor concorda comigo que o Evangelho e Cristo em nós é tudo. Que com Cristo nós temos tudo, certo? E para esses homens falta algo, né? Eu acredito que o caminho, já deixando a dica para o missionário, para você saber ou abordar qualquer pessoa, de qualquer cultura, de qualquer situação que ela esteja vivendo, eu acho que o primeiro passo é você saber o que falta para ela. Quando ela responder o que falta, se é uma pessoa abastada de bens, ela vai dizer, me falta paz, então essa paz está em Cristo. Me falta amor, esse amor está em Cristo. Me falta perdão. A mesma coisa o traficante, a mesma coisa a pessoa que tem tudo para ser feliz, mas não consegue ser feliz. O que te falta? Eu não sei, então isso que tu não sabe, a resposta está em Cristo. Então, o ponto inicial para todo missionário pegar como regra já, de poder ter um evangelismo eficaz, é saber o alvo que você está alcançando, né? Primeiro, direção, vida com Deus, que o senhor falou aqui, coisas básicas. Vida com Deus é básico, né? Deus se move através dos homens de Deus. Quem são os homens de Deus? Os que se colocam na brecha e vivem a lei do Senhor, de acordo com a vontade de Deus. Não se vive meia lei, não se vive de qualquer jeito, não se vive fazendo as tuas vontades e vivendo as tuas paixões. Se vive isso com renúncia e entrega da tua vida na mão do Senhor. Então, para você estar na missão de Deus, você tem que estar vazio de quem você é e tudo mais. E a partir de estar nessa disponibilidade como um recipiente para ser cheio de Deus, que Deus vai te munir, vai te carregar, vai te dar o suficiente para você viver e fazer, você pode começar pelo ponto de saber qual é a necessidade da pessoa do outro lado. A partir disso, no que ela te responder, tu já tem a resposta. Para todos é a mesma coisa. O meu ponto de vista, pastor, tô dando, não é uma lei. Sim, não, te entendo. Porque o que acontece? Na medida em que a pessoa te der espaço, né, vazão ali para te poder começar a conversar com ela, você pode dizer, olha, realmente pelo que eu vejo, né, o senhor tem uma boa casa, um bom carro, né, deve ser feliz, coisa e tal, mas lhe falta algo, né, sei lá. Aí, é isso. Porque ela vai dizer, poxa, eu não estou dormindo à noite. Pô, então eu vou dizer para a senhora que Jesus, e nada mais poderoso do que apresentar ele imediatamente numa oração. Glória a Deus. Bom, aí tu conhece Jesus, pós-cadeia, né, enfim, e como é que então começa o teu ministério? Por exemplo, outro dia ainda um jovem me perguntou, pastor, como é que o senhor chegou a ser pastor? Fez chegou lá, se apresentou para a igreja, eu quero ser pastor. Sou pastor. Como que começou isso, né? E aí eu dizendo para ele, cara, é assim, não é que seja inexplicável, mas é algo que vai acontecendo ao natural e tu vai ligando os pontos, pô, e Deus vai te conduzindo a uma chamada ministerial. Porque às vezes a gente ouve, né, alguém diz, barbada é ser pastor. Hoje o que dá dinheiro é ser pastor. Aí quando eu ouço, faz tempo que eu não ouço, mas digo, cara, eu te ajudo, quer ser? Eu te ajudo, né? Porque os caras não têm ideia do que é. Ele só olha o quê? Hoje, por exemplo, né, o Brian, eu lavei o carro que a gente comprei agora há poucos dias, lavei e não estava querendo sair porque tem que pagar o pedágio. Aí o Brian, não, vamos, dele estava tudo sujo, enfim. Aí o pessoal vê o cara chegar com um carro bom. Pastor,
cara não tem ideia de quantos anos foram semeados. Exato, quantas horas tu dorme por dia, que nem eu, agora, por exemplo, estava outro dizendo para minha esposa, não, eu não vou responder mais chamada depois das 11 da noite, cara. Não dá, porque tem irmãos que vão dormir 3 da manhã e querem falar contigo a 1. Só que tem uns que levantam às 5 e querem falar contigo às 5. Né? Então, se a gente não dosar, nós falando outro dia sobre isso, sobre a questão pastoral, que a gente precisa desacelerar. Não aguenta, o corpo não aguenta. Foi bem bacana a nossa conversa aquele dia. Foi muito produtiva para mim, né? Eu aprendo muito com a coroa que vocês carregam dos cabelos brancos. Eu não tenho cabelo branco, mas tudo bem. Não, beleza. Só um cavanhaque. É porque falta, né? E o que acontece, pastor? O que eu vejo? Como é que chegou o Juliano Rimador pastor? Eu acredito que seja um chamado, né? Porque tu, junto com a tua resposta, perdão, porque daí acontece uma transição. Primeiro tu começa um chamado ministerial, evangelismo, trabalho de rua, tu foi se apaixonando, sempre era, e diz, poxa, é por aqui o caminho, esse é o meu ministério e é festa. A gente sabe que a gurizada ama isso. E o cara, quando é jovem, ama isso. Bom, aí daqui a pouco começa essa transição. Eu queria que tu falasse primeiro do Juliano, que usa o codinome, né, rimador, evangelista, incendiador, né, quanto a essa parte, como foi, como é, enfim, que ainda tu vive, porém, hoje, daí depois tu fala da transição, que está exigindo de ti agora, nem uma questão de mais responsabilidade, não, é um outro campo. Isso. Pastor, eu me apaixonei por Jesus, Cristo, né, eu em determinado momento que me apresentaram Jesus, eu disse para ele, eu disse, pai, eu não quero nunca mais ficar longe de ti. Eu fui entendendo e aquilo foi entrando dentro de mim, eu fui alimentado por Cristo e eu me apaixonei por Jesus Cristo. E aí a minha paixão foi tanta, que eu comecei a devorar a Bíblia, entender o amor de Cristo por mim, entender o que Cristo falava e ensinava de uma forma muito rasa. É a mesma coisa que quando uma criança é alfabetizada e começa a ler uma placa, começa a ler um cartaz, ela fica espantada. Talvez muitos não vão lembrar desse dia, mas eu me lembro que foi incrível para mim começar a ler, sabe? Então eu acredito que foi a mesma coisa que aconteceu quando eu entendi o Evangelho. Aí, por ser comunicativo e a vida toda, de alguma forma, cair numa posição de liderança, eu comecei a transmitir. Eu nunca me esqueço que eu era motoboy e um dia no Cenoura Pastéis, onde eu era motoboy, eu falei para um atendente e eu falei com uma intensidade, de uma forma tão louca, tão rápida, e Deus colocou tantas palavras na minha boca que se cumpre a palavra que Ele fala para nós não haver de ficar ansioso porque Ele vai nos dar as palavras, que eu acabei vendo que aquilo podia ser feito de uma forma melhor. Então eu tinha dias de conversão. Até então o teu dom do rap... Não, eu já era cantor de rap. Ah, tá, tu já era. Não, eu já era cantor de rap, já estava em projeção. Essa habilidade já estava em ascensão, improviso. já tinha com 21 anos de idade, eu nunca me esqueço do meu aniversário de 21 anos de idade, eu cantei num evento, um festival de rap no Rio Grande do Sul chamado Red Bull Hip Hop Rua, do maior palco da cidade, na verdade, o maior palco do Rio Grande do Sul, né, que foi o Anfiteatro Pôr do Sol. Cantei junto com grandes nomes da música na época, e um dos grandes nomes que estava no auge da sua, né, não me lembro agora não me lembro agora o ano que foi, mas eu toquei junto com a Ultraman uma música chamada Peleia, que é uma música que era explodida no Rio Grande do Sul, hino do Planeta Atlântida e tudo mais. Eu toquei com a Ultraman, entrei rimando essa música, não era minha autoria, mas fiz parte do grupo participando dessa música, cantei junto com o grupo, tive, enfim, um momento muito bacana, muito legal lá. E o que aconteceu? O rap eu já tinha de bagagem, já tinha habilidade, Deus já tinha me dado o dom. Agora que eu tinha falado do Evangelho para alguém, eu vou tentar colocar o Evangelho em letras. E nasce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu me lembro que foi muito rápido. Eu me lembro que em uma semana eu já tinha música, em 2 semanas muitas músicas, em 3 semanas eu já tinha um CD. Caramba. Um CD escrito, né? Claro que tudo de uma forma muito simples, vendo ali batida daqui, batida dali. 14 anos atrás não se achava tanto instrumental na internet.
Hoje tu coloca de instrumental trap, instrumental rap, né? É. Beleza, comecei a cantar. E no meio disso, aperfeiçoando, buscando de Deus, buscando na palavra, crescendo em Deus e tudo mais, né, pastor? Aí foi-se isso durante anos. Eu comecei com um grupo chamado Na Face Rap Gospel, fizemos muitas apresentações dentro de igrejas. Deus me despertou, o negócio na igreja é rua, porque a gente tá dentro da igreja falando de Jesus, pensando no visitante que vem, mas aí eu via que não vencia, não tinha tanto visitante. E eu me lembro que nós tínhamos um foco muito louco, que era contar quantas almas aceitaram Jesus, e nós via que não tinha muito. 2, 3, nenhuma às vezes, 2, 3, 4, nenhuma às vezes, 2, 3, 4. E aí não, peraí, tem que ser mais. E onde é que eu consigo mais? Num terreno onde tem mais gente que eu tenho certeza que não tem Jesus. Eu me lembro que quando no auge assim do momento, daí foi indo. Em 2015, 14 eu conheci minha esposa. 15 eu comecei a queimar. Em 13 eu assinei contrato com uma gravadora, né, 2013. 2014 eu rompi com ela por causa de acertos comerciais. Mas cristão? Cristão, tudo gospel, cristão. gospel. Não, foi não muito, é a gravadora foi secular. muito bem, não, fui muito bem assessorado por eles. Rompi por algo particular meu, que Deus falou comigo. Inventei de ouvir o apóstolo Luiz Hermínio. E ali me despertou para eu peraí, o que eu estou fazendo com o meu ministério, com o meu chamado, eu não posso vender. Renunciei. Então, 14, eu conheci minha esposa num momento de transição, de mais uma vez sendo quebrado meu orgulho, porque eu já tinha conquistado o que eu sonhei quando menino, que foi ser reconhecido, né? Porque a gravadora me jogou no Brasil, me colocou em tudo quanto é lugar para tocar. Eu viajei, vivi o sonho do artista, do jovem artista. Então, 14 eu tive que voltar pro casulo, digamos assim. 15, já casado, com o ministério começou a se consolidar. Juliano Rimador agora com mais respaldo, porque agora era casado. Acabaram-se muitos problemas do Juliano Rimador solteiro, porque como solteiro eu tive muitas dificuldades, problemas no âmbito da minha carne, né, de poder controlar, dominar, domar ela, entendeu? Relacionamentos muitos. Sim, né? porque é um convívio permanente, né? Sendo bombardeado direto. Exatamente. E talvez já sendo visto, o diabo é diabo há 6.000 anos, né? Vendo a gente, esse guri se levantar vai dar bom, então vão derrubar ele. Daí casei, muitas portas, credibilidade aumentou, muitas portas se abriram. Fomos trabalhando. 2016, Deus deu a direção do projeto Eu Sou a Igreja da Rua. A gente abriu o projeto de evangelismo que foi destinado à cidade de Alvorada, que na época era a cidade mais violenta já, cidade com muitos apontamentos negativos e a capital do ocultismo do meio do Brasil para baixo, digamos assim, né? Muitas. E aí Deus deu uma ordem aqui e começamos. 2016, Igreja da Rua. Me lembro que o Alessandro participou da primeira edição, acho que apresentando já, ou participou, não me lembro agora. Na segunda, nós começamos do anfiteatro, passamos para o palco central da cidade, com um evento de relevância, mas nisso, entre um ano e outro, 1º de maio de 2016, 1º de maio de 2017, transitamos por muitas cidades do Rio Grande do Sul, estados do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Fomos para fora do Brasil fazer o evangelismo no Uruguai e passamos de 2017 fizemos um outro evento. Nesse ano teve chuva e Deus foi dando crescimento e nos mostrando o objetivo final, que era que era alcançar cada vez mais aquele que não conhecia o evangelho. Porque eu vou falar agora, né, não julgando, mas a grande maioria das igrejas estavam mais preocupadas com o membro de dentro e mantê-lo e trazer outros convertidos que não desse tanto trabalho do que buscar o não convertido. E eu foquei no não convertido, pastor. Foquei na rua. Então a igreja da rua era uma igreja itinerante, mas não era uma igreja de congregar, era uma igreja de evangelizar. Aí quando Deus me chamou para ser pastor... E esse povo, por exemplo, eram enviados... Primeiro, duas perguntas então. Como que era feita a abordagem diretamente, levar a pessoa a aceitar Jesus, conscientizar ela da salvação? E como era conduzido, para onde era conduzido? Porque realmente... às vezes eu tenho muito receio, minha esposa que sempre está me puxando, né? Mas eu não sou muito, mas ela me puxa no sentido de fazer tecer comentário a respeito de outros pastores ou de outras denominações. Eu não tenho por costume fazer isso. Eu acho que cada um de nós, pelo que eu entendo da Bíblia,
cada um de nós como pastor, como um escolhido, né, para pastorear um rebanho, seja ele pequeno ou grande, um dia prestaremos conta. Eu não vou responder pelas tuas ovelhas e nem tu pelas minhas. Então eu não posso te julgar, porque é uma forma que é uma estratégia que Deus deu para ti, não foi para mim. A minha estratégia é outra, né? Mas infelizmente tem algumas coisas que eu acho que deveria valer para todos, que seria essa questão de olhar para uma pessoa que ainda não conhece Jesus, independente se ela é porque ela já é uma ovelha, porque o Senhor diz: eu tenho muitas ovelhas que estão longe, que não estão no aprisco. E essa ovelha que ela nem sabe que é ovelha ainda, ela está suja, ela está cheia de carrapicho, ela está doente, ela está morrendo. E muitas vezes nós, como pastores, precisamos observar isso. É óbvio que é bem melhor tu pegar uma ovelha já mais ou menos tosqueadinha, limpa, rendendo uma lã limpa, uma gordurinha abençoada, do que pegar uma doente que tu tem que pôr no ombro, entendeu? E infelizmente alguns colegas pastores não fazem muita questão. Não, isso aí você não tem futuro. Mas, e sabe o que eu entendo também, pastor? Uma coisa que eu estou notando aqui, que eu estou vivendo na pele. Até inclusive a mensagem de ontem foi baseada nisso, né? Infelizmente, tem aquelas ovelhas que não querem nem colo, que não querem nem ombro, que querem permanecer suja, mas querem dar trabalho. Cara, isso é uma coisa que rouba muito a nossa energia. É difícil. Eu vou dizer pra ti que rouba mais do que aquela que tá bem suja, que não sabe que é ovelha. Aquela que nasceu no meio do mato, que não sabe o que é. Que não tá acostumada a estar no meio das outras. Porque estando no meio das outras, tu vê que outras pessoas parecidas contigo. Mas quando tu nasceu lá e talvez por algum motivo tu foi desgarrado, então tu não sabe quem tu é, tu não tem identidade. É revelada a ela através de Cristo. O problema é aquelas que estão no meio. Porque aí a gente subentende, né, que uma das, e tem sido na verdade, né, uma das armas do diabo claro, desviar o irmão, o crente, a ovelha, né, do caminho, mas que ele não saia da igreja, mas que permaneça ali, porque aí ele consegue influenciar mais gente, né? Ele consegue, ou seja, cansar o pastor. Cansa todo mundo, na verdade, né? Então, sabe que agora lembrando, claro que também tem os bodes, né? Que nunca serão ovelhas. A vez que eu tive a oportunidade de ir a Israel, o guia, a gente andando naquelas montanhas lá de Jericó, enfim, e aí tinha os rebanhos, pastores, lembrando exatamente os tempos bíblicos. E aí em tudo o guia dava uma explicação. Aí ele disse: olha, irmãos, pastores que estão aqui, vocês observem bem que cada pastor, ele tem um grupo lá de suas 15, 20 ovelhas, não é muito grande o grupo, por causa das montanhas, enfim, cuidado. Só que no meio das ovelhas, eles sempre colocam 2 ou 3 bodes, cabritos, e isso é intencional. Cabe então ao pastor ficar atento, porque o cabrito, ele movimenta as ovelhas. As ovelhas iriam comer, iam querer deitar e dormir. O cabrito agita, o cabrito quer levar para lugares perigosos, e com isso a ovelha anda, a ovelha caminha, né? E então é necessário. Aí ele fez uma analogia dizendo: olha, pastores, então não se preocupem tanto, não percam a paciência com facilidade, porque lá no rebanho de vocês tem cabritos, e esses cabritos estão lá para agitar as ovelhas, porque às vezes as ovelhas querem só engordar. Aí ele fez uma analogia legal. Não, legal mesmo. Aí eu disse: puxa vida, ou seja, é necessário às vezes, porque também isso vai testar a fidelidade da ovelha. A ovelha, ela vai ir, o cabrito vai fazer o movimento e vai levar a ovelha, mas ela vai dizer: não, só um pouquinho, meu pastor não tá indo por aí, cadê meu pastor? Vai chegar num determinado momento que ela vai procurar o pastor. Exato, mas ela não vai engordar, ela não vai ficar parada sem movimentar, e o movimento faz também ela gerar ovelhas, né? Então ele fez uma explicação tremenda, fantástica, que quando nós aplicamos para a igreja é compreensível. Bom, pastor, aí tu hoje, né, já 3 anos, né? 3 anos pastor e 4 anos pastor, 3 anos como pastor. Ainda tu está na transição, na verdade, de se desintoxicar, no bom sentido, do Juliano rueiro, ele dá uma palavra, né? Itinerante, aquele cara, para um pastor agora, sentar é horrível, né? Assim, é diferente. Não, mas eu uso a palavra horrível no sentido de
é uma luta de uma disciplina, tu sentar agora atrás de uma mesa, organizar. Para mim isso é horrível, por isso que eu uso a palavra. Porque eu nunca quis ser pastor, não era o meu desejo ser um pastor local. Eu sempre gostei de rua, debaixo da árvore, praça, aquela coisa toda. Me converti nisso. E eu sempre pensei, poxa, o dia que eu puder viver só pro evangelho, do evangelho, eu quero viver de cidade em cidade, aquela coisa toda. Eu amo isso. E aí, alguns anos já, eu estou pastoreando, 22 anos já ali no Umbu, né? 11 para 12 em Viamão. Mas ainda aqui dentro, o Fábio aventureiro, no bom sentido, né? Ainda bate aqui forte. E aí, aqui no coração. E eu me sentar atrás de uma mesa, para mim ainda é terrível, né? E como tu tem trabalhado isso na tua mente, porque às vezes a gente se deparando então com esses problemas que tu citou, de ovelhas que não querem, que estão ali para... Parece que a missão dela é perturbar. E às vezes parece que alguns estão conscientes. Tu sabe que tu tá perturbando. Não, eu sei. Eu sei que eu sou assim, eu dou problema. Assim. Chegam falando muitas vezes, eu dou problema mesmo, pastor, eu vou te dar muito problema. Eu ouvi isso daí esses dias aí e deu vontade na hora, que eu sou muito espontâneo, deu vontade de dizer, não, pra mim tu não vai dar. Não, realmente, porque o que acontece? Por que eu sou apaixonado nesses bate-papos? Porque alguns missionários, eles também vão se tornar pastor. Com certeza. Isso, eu ia chegar nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto aí. E eles lá, quando chegares, poxa, ouvi o pastor Juliano falar, o pastor Fábio, de repente a gente nem vai estar mais aqui. Mas essa transição, esse ter que respirar fundo, né? E parar. E entender que hoje é outro que tem que fazer aquilo que tu ama fazer, mas que tu tem que hoje estar em outra posição. Aquela resposta espontânea que tu podia dar lá fora, aqui tu não pode dar mais. Entendeu? Porque aí a gente já está... E eu acho que isso não deve ser um limitador do nosso ministério. Porque quando a gente não tem nada a perder, vamos voltar lá atrás... não tem nada a perder, cara. Ou tu aceita Jesus, tu vai pro inferno mesmo. Hoje tu tem que medir as palavras. Tu dá o tapa e tem que cuidar do machucado. Exato. Antigamente lá tu só dava o tapa. Exato, e ia embora. O problema era do pastor lá que ia cuidar daquilo. O pastor falava a mesma coisa que eu, só que eu falava, por ser novidade, de uma forma diferente, e eles ficavam falando, nossa, vocês viram que incrível, vocês viram como ele falou, viram o que ele falou. Pô, o pastor fala a mesma coisa. Exato. Porque hoje tu pode viver essa experiência como pastor, no sentido de alguém de fora, até um obreiro, enfim, um convidado, vem e prega, aí depois tem que trazer mais esse cara aí, tia. Aí tu pensa, enquanto o cara tá pregando, tu tá ouvindo, isso eu preguei. E outra, eu vou ter que dar uma oferta para ele ainda. Para ele repetir o que eu falei. Exato. O que acontece, pastor? Respondendo a sua pergunta, né? A respeito dessa transição. A minha vida, por mais que não parecesse, por mais que muita gente não acreditasse, inclusive, eu fundamentei a minha vida cristã, minha vida com Deus, em oração e Bíblia. Então, eu orei muito. E eu orei muito, expondo para Deus muito. Reconhecendo muito de quem eu sou, muito das áreas, e tudo que ia me sendo mostrado, eu ia entregando e mostrando para Deus que eu não queria, por amor a Ele. Então, isso foi gerando relacionamento. E não foi um relacionamento, desde cedo, não foi um relacionamento aquele distante, religioso, onde eu trato Deus como a minha majestade. Majestade Ele é, majestoso, poderoso, único e verdadeiro. Mas eu aproveitei o colo desde o início. Eu subi para esse colo e aproveitei a segurança de estar com meu pai. Então eu tive experiências de amor com Deus e reconheço Ele como meu pai, como minha companhia, e foi muito minha companhia. Embora muitas vezes eu tenha virado as costas para Ele para desfrutar dos meus prazeres carnais e negando a companhia dele para desfrutar dos meus prazeres, que foi na minha transição até o casamento ali, que eu tive muitas dificuldades, que aquelas coisas básicas que muita gente tem que vencer para poder viver em santidade. Todas as vezes que eu quis voltar para os braços dele, ele estava lá e me aceitou, e cada vez que eu voltava, maior era o constrangimento,
Porque eu entendia que cada vez mais ele me amava e cada vez mais isso ia diminuindo. E eu, cara, que amor é esse? Que amor é esse? Como é que tu pode me amar tanto assim? Então eu fui tendo essas experiências. E por causa dessas experiências, dessa busca, dessa intimidade com Cristo, foi me tornando cada vez mais conhecida a voz dele. Então foi muito claro os estágios e os momentos que Deus falou comigo. Deus falava comigo e eu fazia, e no início não fechava a conta. Como assim? Por que tomou essa atitude? Por que tá fazendo isso? Por que tá fazendo aquilo outro? E depois, no final das contas, a gente entendia por quê. Então, a transição, o senhor falou que era desconfortável, dói e tudo mais, mas eu sempre acreditei na voz de Deus, porque ele me provou muitas vezes que todas as coisas que ele mandou eu fazer foram boas para mim. Então eu troquei de igreja 5 vezes. Troquei de igreja 5 vezes. E eu não recomendo para ninguém trocar de igreja. Mas eu cresci em todas as trocas. Foi algo para mim. Né? Doeu, transições, tudo doeu. Cresci. Quando alguém chega em mim hoje e diz, pastor, tô indo embora, eu não questiono, não pergunto por quê, nada, absolutamente nada. Eu abençoo. Porque eu posso não ter ouvido o que aquela pessoa ouviu. Mas assim como eu ouvi Deus mandando eu ir para os lugares, eu não fui uma boa ovelha em todos os lugares que eu passei, mas eu aprendi e eu tenho a bagagem desses 5 pastores na minha vida para entender muito sobre o que eu estou vivendo hoje. Creio que eu passei por esses estágios. Essas transições foram estágios. Quando chegou o momento de o Senhor me chamar para o pastorado, a voz dele, quando me foi proposto, eu inicialmente não quis, porque não tinha a ver com a voz dele. Mas quando a minha esposa falou, eu consegui ouvir a voz. Eu pedi algumas confirmações e Deus me deu, através de pessoas que vieram congregar comigo, pessoas que me ajudaram na construção desse projeto, e começou a acontecer. No meio da tempestade, no meio do crescimento, da construção da igreja, que foi a parte mais dolorida da minha vida, os maiores conflitos internos, não foi quando eu estava no mundo, foi quando eu estava no reino, me transitando de evangelista para pastor. Ali, cara, muitas vezes eu senti vontade de desistir como nunca eu senti na minha vida. Porque era dolorido demais, eu tinha que morrer cada vez mais, era dolorido. E eu entendo que Cristo passou quando estava pregado naquela cruz com o peso do pecado do mundo. Eu entendo não, eu não tenho ideia do que ele sentiu. Mas eu entendo quando ele teve naquele momento de total aflição, e até mesmo no Getsemane, que antecedia o momento ali da crucificação. Que é o quê? Deus te pedir algo que vai te custar muito, que vai doer demais, e tu tendo certeza que depois que tu entregar, no final tu sai vitorioso. Por que Cristo suou sangue de aflição? Se ele sabia que ressuscitaria ao 3º dia. Se ele estava com um Deus que disse que faria todas as coisas, e ele também era parte desse Deus que sabia que podia fazer. É por causa que o que vale é o momento. Então, no momento, todas as vezes que Deus me pediu algo, eu sempre entendi uma coisa, que eu devia confiar esse algo. Lembro que nós conversávamos agora esses dias num áudio, a respeito de uma ação, de um evangelismo, e também o Brian me chamou para participar de uma atividade na igreja. Eu anunciei publicamente minha aposentadoria como itinerante. Por quê, pastor? Porque se eu não anuncio a minha aposentadoria, Deus mandou, se eu não anuncio a minha aposentadoria como itinerante, eu ia continuar recebendo convites para pregar. E eu ia continuar justificando, estar indo cumprir o meu chamado quando Deus falou para mim não ir. Eu tenho uma igreja em Viamão aos sábados, eu tenho uma igreja aqui no domingo, eu tenho uma igreja nas terças, uma igreja na quinta, eu tenho a minha principal igreja na minha casa, segunda-feira, que é o dia da minha folga, né? Quarta-feira eu tenho aqui outras atividades, gabinete. Eu tenho uma vida muito intensa, que Deus me colocou para viver. Né? Então, o segredo de tudo isso, para essa transição ter dado certo, foi ter certeza da voz que me conduziu até esses lugares. Então, o que acontece? Não é uma emoção, como diz o pastor Alessandro, não é um romantismo. O chamado missionário não é romântico. Você não pode pensar como missionário vai estar na África alimentando, dando comidinha na boquinha de um negãozinho raquítico. Isso é lindo, é romântico de ver uma cena dessa por causa da bondade. Seria mais uma ação social, né, que o pessoal confunde. Mas o chamado missionário principalmente é você morrer para cumprir o propósito de Deus. E como o senhor acabou de falar, muitos desses que estão assistindo serão pastores um dia, certo? E por que nós temos certeza disso? Porque eles irão para um lugar onde será estabelecido algo. E quando for estabelecido, você não vai poder sair dali e deixar o que você estabeleceu. Você vai ter que dar continuidade. E se tiver que ir mais adiante, é a hora de você preparar alguém para ir. Porque o nosso amor era o quê? Continuar indo. Contudo, o Senhor nos mandou ficar. Hoje quem vai é o Wesley.
o combatente. Hoje quem vai é os meninos que eu estou formando aqui na juventude para dar resposta. Hoje quem vai é as pessoas que serão formadas nessa igreja, que a gente pega o recurso da igreja para dar base para eles irem. E a gente só consegue renunciar e enviar alguém no nosso lugar. É a mesma coisa que alguém chegar e colocar o carro dos seus sonhos, a super máquina. Mas imagina, alguém colocar o super máquina que o senhor sonhou a vida toda, dar uma voltinha. Colocou diante de ti. Se o senhor tem o sonho de andar em algum carro, o senhor pode me dizer um carro que o senhor alguma vez sonhou alguma coisa? Mas digamos, que, se você pudesse dizer... Vamos supor um Porsche. Um Porsche, um Porschezão. Imagina o cara chegar e dizer assim, tá aqui a chave do Porsche. Dá uma voltinha aí, pode botar pra andar ali. Quando tu pegar a chave do Porsche, tu olhar do teu lado, o teu filho olhando com o olho brilhando. E ele já tem habilitação. Ele já tem idade. Seria lindo se ele sentasse do teu lado, tu dirigindo. Mas num momento assim tu pensa, eu sei que vai ser legal essa experiência se eu dirigir. Mas tu imagina o que vai ser pra esse menino viver essa experiência. Tu entrega a chave na mão dele, senta do lado. Você renuncia para gerar uma experiência maior para ele. Você podia dirigir dando a base de que você é melhor motorista, que você é mais responsável, mas a igreja está na terra para gerar pessoas responsáveis e principalmente enviar pessoas para cumprir o ID. Acho que é isso. Isso que foi o meu principal chamado. Deus mandar eu preparar pessoas a partir de agora. No ano de 2019 para 2020, Deus falou para mim muito claro. É tempo de consolidar e enviar. Chega a itinerância. Agora, na virada do ano, na Assembleia de Deus Ágape, em Xangri-Lá, lá com o pastor Josiquiel, Deus falou, chega de ir, é hora de enviar, é hora de preparar. E foi aí que nasceu, principalmente ali despertou, virou a chave do ministério pastoral Juliano Rimandura. Muito bem. Só para deixar claro aqui, o Brian outro dia queria dirigir a minha caminhoneta, né? Só uma alegoria, só uma comparação que tu fez. Bom, cara, o papo assim, ele vai, né? Ontem eu usei essa palavra, né? Quando tu lê uma carta de Paulo a Timóteo, é uma carta gostosa de ler, porque é carregada de amor, né? De graça, mesmo ele exortando, mesmo ele chamando na chincha, né? Então eu vejo que quando a gente começa a relembrar essas coisas, ela vai sendo uma mensagem carregada de muito amor, não da nossa parte, mas da parte daquele que nos chamou, né? E a gente vê isso naquilo que tu estás falando, das experiências e da perspectiva de um futuro. E eu só queria ressaltar aqui que eu não me arrependo de ter atendido o chamado de Deus, claro, de me tornar pastor. É só um ímpeto meu como alguém sanguíneo que gosta. Porque eu sempre digo, eu uso exemplos obreiros lá para os irmãos. Eu prefiro, Fábio, derrubar uma parede do que lidar com pessoas. Porque a parede, ela me obedece. Entendeu? Eu vou abrir o buraco, derrubar toda ela, faço de novo, faço do jeito que eu quero. A pessoa não. Né? A pessoa, ela vai debater. Não é assim. Ou seja, então, para mim, eu prefiro, às vezes, e é um momento, às vezes, de eu desopilar, pegar uma picareta e fazer um buraco. Porque o buraco eu faço do jeito que eu quiser. Né? Diferente de pessoas. Mas Deus nos chamou com esse grande desafio, que é moldar o caráter de Cristo na vida das pessoas. Não sou eu que convenço, mas é o Espírito Santo que habita em mim, vai trabalhar na vida daquela pessoa. Mas realmente, às vezes, é demais para nós, parece, né? E aí lá no final tu vê, poxa, tive uma vitória. Bom, aí deixa eu ver que horas já é. Já está encerrando, né? Não, tudo bem, pode ir. Bom, nós ouvimos aqui então o pastor Juliano abrir o coração de várias formas, né, de várias maneiras. E hoje então tu estás pastoreando, tu já falou, Alvorada, Viamão. Como que o pessoal encontra lá? Vai lá nas redes sociais. Legal. Então, lá no Instagram, né, Comunidade Cristã Lugar de Filho, vai ter a Comunidade Cristã Lugar de Filho Alvorada, que é a sede, e a Comunidade Cristã Lugar de Filho Viamão, né, que a gente tem as plataformas para poder gerar um pouco de... poder começar alguns trabalhos específicos, assim, para a galera identificar nas regiões, né. E no YouTube, o canal do YouTube, né, youtube.com, Comunidade Cristã Lugar de Filho, se não me engano é esse o endereço, mas colocando Comunidade Cristã Lugar de Filho, acha o meu canal, acha a página do canal do YouTube da comunidade também, e a gente está aí servindo a Deus, né, as plataformas estão aí disponíveis e os prédios, né, a nossa igreja hoje vai rodar esse programa, vai estar aqui ainda, acredito eu, ela está, a sede situada em Alvorada e a outra está situada em Viamão,
ali no bairro Sicília, né? A gente tá aí para servir Amém. os irmãos. Pastor, vamos fazer um toma lá da cá, né, de perguntas rapidinho. Bom, o que realmente o amor de Deus, o próprio Deus representa para ti? Tudo, pastor, porque esses dias eu pensei sobre isso, né? O que o amor de Deus e o próprio Deus, o senhor falou agora, representa para mim, representa o suprimento de todas as coisas. Porque eu sempre fui um cara consumista de todas as formas, tanto para prazer quanto para todas as formas, quanto para material. E cada vez mais que eu me aproximo do meu pai, eu entendo que ele é tudo que eu preciso. Tenho desejos de ter coisas? Tenho, mas quando eu me deparo com ele, quando eu estou buscando uma palavra para pregar, ou buscando um tempo de devocional não, eu trabalho com Deus, né? Então eu tenho aquela sala ali, que eu sento ali e trabalho com ele. Ali eu vejo que eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu vejo que onde eu estiver, ele está comigo e ali eu tenho tudo. Amém. Ele é tudo. Igreja. Igreja é um desafio. O crescimento, maturidade. Estou amadurecendo como homem. Eu tive uma vida dissoluta e indisciplinada e a igreja me gerou a disciplina, está me gerando, está me conduzindo, está me amadurecendo. A igreja foi a melhor coisa que me aconteceu. A igreja, instituição. E ser igreja é algo muito louco, porque pensar dessa forma, que eu sou a igreja, me dá a responsabilidade de ter a obrigação de mudar os ambientes onde eu chego. Então, caminho pela cidade como uma autoridade que muitas pessoas não enxergam, mas eu sei que eu sou por causa daquilo que eu carrego. E nem precisa dizer que é. Não né? precisa. Amigos. Enfim, Deus me deu uma família. Amigos mais chegados que irmão. Meus amigos, pessoas que me cobrem, pessoas que na verdade eu aprendi. Eu sou um cara que pouco consigo mostrar o meu amor. Como é que eu vou dizer? Eu não sou um cara muito sentimental, eu não sou um cara que transmite muito isso. Mas eu consigo enxergar claramente as pessoas que me amam. A forma que as pessoas... Eu não sou um cara que amo bajulação. Eu não amo estar cercado, eu não amo ser aquela coisa de honra. Eu amo a lealdade. E eu vejo os leais junto comigo. Deus me deu uma família, porque para tocar essa igreja, eu estou cercado de pessoas leais. Hoje o meu presbitério, as pessoas que eu conto mesmo e confio, são os meus amigos. Aí houve essa, não uma mistura, né, mas sempre se coloca, e isso é uma dica para os futuros missionários, que sempre diz que pastor geralmente tem uma vida de solidão. Né? Eu acredito que solidão e solitude, né? Muita gente sabe o que é. A solitude é a forma que eu trabalho. Esse menino trabalha comigo, o William Soares. No início foi uma luta para mim ele estar trabalhando comigo aqui, porque eu gosto da minha intimidade com Deus. Mas graças a Deus tem o estúdio. Eu encosto a porta e eu digo para ele, eu vou orar. Porque quando eu desço ali para orar, falar com Deus, eu boto tudo. Se eu pensei algo podre, eu boto isso para fora na oração. Porque é a forma de eu me blindar. Porque eu já pensei algo podre, não expus e me gerou uma doença, me gerou uma ruína, me gerou uma queda. Então eu aprendi que quando vem o pensamento, eu devo expor para Deus, se eu tenho certeza que Ele é presente. Né? Então eu tenho muito disso, né? Da solitude, do meu momento, que quem olha diz que eu estou sozinho, mas na verdade eu estou com Deus. Eu amo, mesmo que não esteja orando, mesmo que não esteja ouvindo Deus, mas eu estou ali. Sei que Ele está. É aquele momento que nós estamos numa mesma sala sem um falar nada para o outro, aproveitando simplesmente a presença. Porque, claro, óbvio que a gente precisa ser amigo, né, do pessoal, dos irmãos, e tem pessoas, pastor precisa, né, de uma igreja amiga, de uma igreja companheira, de irmãos leais, fiéis, e muitos adjetivos. Mas eu sempre digo que amizades assim, mais profundas, elas geralmente vão nascer no momento de dor, no momento em que tu, enfim, realmente a pessoa se aproximou, a pessoa está contigo por tua causa e não por aquilo que tu tem para oferecer, né? Então eu acho que é um ponto importante, a gente precisa. Outro dia eu também estava comentando sobre isso, a importância que é alguns irmãos dizer, pastor, vamos tomar um café. Não precisa falar muito, entendeu? Mas essa preocupação de ir tomar um café já vai te... Né? E a gente precisa disso. Sabe que eu tenho umas ovelhas recém-nascidas que fazem isso. Recém-nascidas. E aí, Ju, como é que tá, meu?
Ô meu, olha só, vamos almoçar. Tá, só pra ver como é que tu tá. E eu tô sabendo que o cara tá precisando mais que eu. Mas o cara... Sim, mas, exato. Eu acho que a gente recebe muito nessas atitudes. Bom, última pergunta, então. Família, já que tu falou em família. Esposa, filhos, o que isso é pro... Não o pastor, mas o Juliano. Bah, pastor, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Eu vinha dirigindo a minha moto agora. Hoje é segunda-feira, é o dia da nossa folga. E eu corri muito. Saí cedo, fui fazer muitas coisas. E eu saí de casa, eles estavam dormindo. Vão pra escolinha. A Josi cuida só deles. E eu fiquei pensando, né? Vindo de moto agora pelo caminho do meio, me deu uma saudade deles. Me deu ali uma saudade deles. Só que eu programei isso hoje. Isso já estava programado, porque ontem nós tivemos um tempo de qualidade em família. Que eu folgo no domingo. Nunca folgo. Eu sempre estou em atividade no domingo por causa dos 2 cultos. Então eles não têm eu presente. Estou presente, mas minha mente está em outro lugar. Então, graças a Deus, a minha família, ela é para mim hoje a base para eu poder fazer o que eu estou fazendo. Como assim? Cuidar do Pedro e da Júlia. Paciência com o Pedro e com a Júlia. Administrar, lutar, batalhar, me desgastar para dar base para o Pedro e para a Júlia é o que me dá o olhar para a igreja. Então, a família, eu acredito que seja o meu primeiro test drive para ter a aprovação de Deus, para ser chamado homem de Deus, para fazer o que Deus mandou eu fazer. E eu acredito que a vida com Deus, ela é muito importante ser colocada no meio da família. Porque foi esse Deus que me deu a família, especificamente do jeito que Ele me deu. Ele escolheu a forma que ia me dar. Então, hoje, a família é o maior presente e, ao mesmo tempo, ferramenta para me moldar e para mim poder experimentar o amor de Deus. Porque eu não merecia os filhos que eu tenho, eu não merecia a esposa que eu tenho. E Deus, por me amar tanto, me deu de forma perfeita tudo isso. Tá. E tu citou ali que quando Deus falou através da tua esposa, opa, agora é Deus, né? Ela, então, já que especificamente, porque geralmente a gente tem dificuldades também de expressar, como tu falou, como é que é o nome dela mesmo? Josi. A Josi. O que a Josi, então, é na tua vida, num contexto geral, né? Num contexto geral. Vou falar o que eu senti nesse final de semana. Ontem nós saímos para dar uma voltinha de moto, eu e ela. Perguntei para ela, o que tu quer fazer? Vamos deixar as crianças ali na casa da tua cunhada. Vamos ajudar ela já, que ela tá precisando e ela gosta. As crianças adoram, porque ela tem 4 filhos, então mais os meus 2 virou a creche. O que tu quer fazer? Onde é que tu quer ir comer? E o que tu quer fazer? Vamos passear de moto nesse domingo de sol. Tem uma bike, né, uma bicicleta, uma moto. E vamos dar uma banda. E eu pude ontem o dia todo admirar ela, contemplar ela. Eu fiquei não adorando porque a gente adora a Deus, mas eu fiquei olhando e dando graças a Deus. Eu brinquei com ela quando eu me acordei. Olha só, se ela ver esse programa, ela vai confirmar. Eu vou colocar aqui, com certeza ela vai ver. Eu olhei pra ela onde quando a gente acordou, aquela carinha meio amassada, aquele cabelo meio amassado, de pijama ainda. E eu olhei pra ela e brinquei com ela, né? Baita negócio que eu fiz. Como assim? Melhor escolha da minha vida foi ter casado contigo. A Josi, sem sombra de dúvidas, mesmo diante das nossas dificuldades de ainda adaptação, fizemos 7 anos agora de casado, ela me completou. Ela é exatamente o que eu orei para Deus. Exatamente o que eu pedi para Deus. Amém. A Josi é uma resposta e talvez a maior resposta de Deus para minha vida. Eu sou louco pela minha loira. Glória a Deus. Sabe que às vezes, mas o que tem a ver isso com vida missionária? Na verdade, tem tudo a ver. Porque é uma questão, porque tudo começa na nossa casa. Ainda solteiro, honrando os pais, e com esses testemunhos e experiências de pessoas que já viveram, que estão lá na frente, para os jovens, eu falo isso, para eles ir observando o comportamento, como esperar em Deus, como orar, como entender que é um direcionamento de Deus para tal menina, para tal menino, né? E aí lá na frente vai consolidar um casamento, como lidar com isso, como ser. Então a gente precisa aprender com aqueles que vivem isso. Pastor, para finalizar, um pequeno conselho, uma orientação para os nossos missionários,
para vir os agradecimentos aqui. Como nós falamos ali antes, eu peguei isso daí a respeito de missão. O Alessandro fala muito isso. Missão não tem nada a ver com romantismo. Missão é convicção do chamado. O principal conselho que eu deixaria aqui, né, para os nossos missionários é: tenha certeza da voz. E como é que você tem a certeza da voz? Quando você está buscando muito ela na intimidade. Intimidade com Deus é a regra. Porque essa intimidade vai te dar certeza da voz. E essa voz vai te guiar. Porque não pode ser um chamado que arde emocionalmente. Tem que ser um chamado de propósito. Geralmente o chamado de propósito, ele gera renúncia e obediência. Então, por favor, certeza e intimidade é o papo. Amém. Muito bem. Finalizamos aqui, depois de mais de hora aqui, um papo maravilhoso, abençoado. Podemos fazer outro, né? Podemos, claro, com certeza. Quero agradecer muitíssimo, pastor, pela hospitalidade aqui no seu espaço, enfim, igreja, rogando sempre a Deus que Deus lhe conceda sucesso nos empreendimentos, né? Já recebeu um bonezinho aquele dia lá da MUB, um irmão lá amorosamente lhe deu, e ele tinha já recebido a caneca, mas tinha esquecido, eu vim trazer pessoalmente aqui. Oh, glória! Uma lembrancinha. Lembrando então que você pode nos encontrar, enfim, lá na MUB, @MUB Missões Urbanas Brasil, Brasil com Z, e eu creio que essa conversa vai deixar muitos ensinamentos para todos vocês, e juntos eu creio que a gente pode ganhar muitas almas para Jesus, somando forças, sem ser alguém plaquista, sem ser alguém com a mente fechada a ponto de achar que só nós temos, né, a invenção, inventamos a roda. Ou seja, onde há unidade, por certo, Deus é glorificado, almas são alcançadas, e a gente pode revolucionar esse país. Eu creio nisso, e que muitos de vocês se tornarão ainda, hoje são jovens, né, mas se tornarão homens e mulheres de Deus tremendamente usados nas mãos dele. Que Deus abençoe, muito obrigado. Até terça-feira que vem, às 20 horas, em nome de Jesus. Deixa o comentário embaixo aqui, mandando um abraço aqui para o pastor Juliano, marcando ele, e procure lá a comunidade Lugar de Filho. É isso aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau.